Fala, gente! Tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Recentemente eu fiz uma review no canal que foi muito satisfatória, que foi a do Moondrop Quartz, que simplesmente para mim foi um fone sensacional porque agrega algumas coisas que são sensacionais. Primeiro, uma qualidade de som muito alta, uma construção assertiva e direta, sem muitos frufrus, coisa que eu gosto bastante, e um preço muito acessível, o que eu acho muito interessante, porque, sinceramente, quando a gente está começando no hobby, a gente quer bastante fones baratos e bons para a gente ir conhecendo várias assinaturas sonoras e tudo mais. E quando eu comecei no hobby, era um pouquinho difícil conseguir uma qualidade sonora muito alta. Você tinha os fones da KZ, como eu já falei, que tem uma qualidade técnica bem interessante pelo preço, mas assinaturas agressivas. E hoje em dia está começando a aparecer algumas coisas mais interessantes no mercado, como o Moondrop Quartz e o fone que eu vou falar hoje, Tanshijin Tanya. Tanshijin é uma marca que, cara, tá ganhando bastante espaço na audiofilia com o Tanshijin Hana, com o Tanshijin Cora, que eu já fiz review, vou deixar aí no canal. E lembro quando eu fiz a review do Cora, bicho, foi um dos fones que eu mais gostei e mais gosto até hoje na faixa de preço dele ali, até os R$300, porque ele agrega uma assinatura sonora muito natural, orgânica e inofensiva. Ele tem um som bastante calmo, um som puxado um pouquinho para os graves e com médios e agudos lineares. Não tem aquela loucura que os fones mais baratos têm de ter muito grave, muito agudo, ser muito para frente, ser muito agressivo. Não, ele tem uma pegada calma, diferenciada, e eu gostei bastante dele. E o Tanyazinho custa quase 1/3 do Cora e para mim é até melhor em som se bobear que o Cora. Acontece o seguinte, eu não tenho mais o Cora em mãos para fazer um A, B, mas o Tanya tem uma assinatura sonora que é muito casa Tanshijin, você consegue notar a semelhança com o Cora imediatamente. Custa uma fração, como eu disse, do Cora e tem uma construção bem assertiva também, assim como o Quartz e o Cora tem. Começando com essa construção aqui, vocês lembram que eu falei na review do Quartz o quanto é interessante essa pegada minimalista, já que eles querem fazer um fone barato e bom, a construção tem que ser assertiva, não dá para inventar moda, não dá para errar, pega o que já é constatado no mercado que funciona, aplica e vai. Tanshijin também fez isso. Mesmo formato bullets, extremamente confortável, você coloca no seu ouvido, isola muito o som. Por ser um fone de plástico, ele não cai, bastante confortável. Cabos fixos, novamente, para mim não é um problema num fone de R$100, porque se o cabo dá problema, o cabo vai custar quase o fone. E o cabo implementado aqui é muito bom, é melhor que o do Quartz, por sinal. É muito maleável, ele não embola, cara, é bem satisfatório de trabalhar com ele. Ele não tem microfonia de ficar batendo na sua camisa, no seu peito, fazendo barulho. É um cabo nível do Cora, num fone custando 1/3, né? As ponteiras que vem na caixinha de ótimo gosto, apresentação de ótimo gosto, melhor que do Quartz, por sinal, mas ele é um fone mais caro que o Quartz. Ele custa seus incríveis R$100, né? R$100. E sinceramente, na minha opinião, já dando um spoiler, ele em som é melhor que o Quartz para mim. E para mim é o novo rei na faixa dos R$100. Tanshijin Tanya, cara, tem uma sonoridade muito incrível. Assim como o Cora tinha, o Tanshijin Tanya tem, custando uma fração, como eu já disse. Ele tem a mesma pegada, neutra nos médios, neutra nos agudos e com graves elevados, o que a gente chama de L-shape. V-shape, agudos para cima, graves para cima, médios recuados, formando um V. L-shape, graves para cima, médios e agudos lineares, formando um L. O que você quer mais do que um L-shape, cara? É uma assinatura muito gostosa, porque você, como eu disse, tem a linearidade nos médios e agudos, ou seja, o fone não soa agressivo, não soa metálico, não é gritão. E tem graves a mais, que é o que todo mundo procura num fone mais barato. É difícil alguém que quer um fone mais barato, uma pegada muito seca, né? Eu particularmente preferiria um pouco menos de grave, a gente vai entrar lá, mas eu acho que a maioria das pessoas que vão comprar esse fone talvez prefiram até um pouco mais de grave. E falando do som, vamos começar com os graves. Como eu disse, são graves para frente, são graves gordinhos, uma pegada nos médio graves, parecida com a do Quartz, mas um pouquinho mais bem feita na minha opinião.
Graves bem redondinhos, gordinhos, extensão para o subgrave ok, nada demais, às vezes soa um pouquinho oco, mas são graves bem orgânicos e naturais, o que eu acho mais importante. Não é aquele saveiro rebaixado não chegando na balada, com aquele gravizão tremendo tudo, distorcendo tudo. É um grave muito bem executado na minha opinião, e na faixa de preço um dos melhores, se não o melhor. Ele tem menos graves que o EDX, graças a Deus. Ele tem mais ou menos o mesmo tanto que o Quartz, não cheguei a comparar lado a lado muito, mas é nessa pegada, e na minha opinião são um pouquinho melhores. Os médios. Os médios são lineares, você não sente um pico nos médio agudos, não diria um pico, uma elevação nos médio agudos como tem no Tanshijin com a curva Harman. Os médios são lineares, você não sente aquela elevação no ganho da voz que os Moondrops têm, então as vozes não vão para frente, elas continuam recuadas em relação aos graves, e é uma assinatura mais inofensiva ainda do que a da Moondrop. Em algumas ocasiões eu sinto falta dessas vozes mais para frente, sinto, mas ao mesmo tempo ele nunca chega a incomodar como às vezes os Moondrops incomodam e ele não fica gritão. Então é uma pegada nos médios bem interessantes, bem calma, bem aveludada. Ele lembra um pouquinho Sennheisers, cara, nesses médios, nesses graves e nesses agudos. Essa assinatura lembra pra mim o Sennheiser 58X. O Cora já lembrava o 58X pra mim, que é um fone bem mais caro, o Overear, mas é uma pegada muito orgânica, muito musical. Você tá ouvindo um vocal, ele vem aquele médio com um calor, uma espessura legal, sabe? Cara, é muito interessante. Você tem um contraste muito grande quando você pega, por exemplo, um EDX, que tem aqueles picos em médio agudo, depois os médios mais graves são um pouco ocos e recuados. Aqui você tem uma linearidade bem maior, graves médios mais espessos, né? Sem esses picos, essa gritaria que às vezes acontece com o KZ, sem esse pinagain do Quartz. Então é uma pegada que eu curto bastante. Considerando o EDX, o Quartz e ele, nos médios, eu acho o Quartz e ele pau a pau. São pegadas diferentes, né? Ele é um pouco mais recuado, um pouco mais relaxadão, e o Quartz é um pouco mais pra frente na sua cara, os vocais mais colados, depende da ocasião, mas é muito bem feito. Os agudos, inofensivos. Essa seria a palavra para mim. Inofensivos, mas sem serem, como eu posso dizer, sem serem apagados. O Cora eu achava um pouquinho escurinho. Eu não sei se a minha percepção mudou, porque faz um tempo que eu não escuto Cora, mas eu não achei o Tanya escurinho. Eu sinto que eles botaram um pouco mais de energia nos graves e nos agudos. Ele pega e às vezes dá até uma agressivada nos agudos que eu não esperava. Eu estava ouvindo, por exemplo, a Trial of Tears do Dream Theater, vou deixar aí na descrição. E nessa parte que eu tô botando o print aí pra vocês, cara, ficou sensacional como a bateria tocou. Porque, primeiro, os graves têm um impacto, uma porrada muito grande. Não digo só em quantidade, mas eles têm uma vivacidade muito grande, eles têm uma dinâmica muito grande. Eles soam mais altos que o restante da música, sem ser uma quantidade absurda de graves. E os agudos também ali dos pratos brilhando, sem serem agressivos. Pra bateria, especificamente esse instrumento, com agudos e graves batendo de forma seca e rápida, foi um dos melhores fones que eu ouvi nessa faixa de preço, se não o melhor, provavelmente o melhor. É muito interessante essa pegada dele. No geral, você tem uma pegada bem interessante, uma curva de resposta neutra com um pouco mais de graves, inofensiva, muito bem feita, muito natural. Um driver dinâmico só, então ele em momento nenhum soou metálico para mim. Obviamente, ele não é um bastião do detalhamento, ele não é um arauto da espacialidade. Tecnicamente, ele ainda é um fone barato, bicho. Ele é bom, ele é detalhado, ele é espacial, sim. Ele tem uma separação instrumental legal, sim. Mas quando você vai para fones mais caros, obviamente, como um Moondrop Aria, um BKYZ Spring 2, você começa a sentir principalmente a velocidade e o detalhamento surgindo cada vez de forma mais exuberante. Mas em curva de resposta de frequência eu acho que esse daqui é um dos melhores, se não o melhor. Tem o Quartz também? Tem, mas sinceramente eu acho que o Tanya é até melhor em resposta de frequência. Vale a pena comprar? Bicho, sem nem pensar. Tanshijin Tanya ou Quartz? Agora complicou.
Tânia, uma pegada mais calma, uma pegada um pouquinho mais cheia, mais laid back, mais recuada. Moondrop Quartz, um pouco mais para frente, principalmente nos vocais. Tecnicamente, bobear um pouquinho superior, até em detalhamento. É uma escolha difícil. Preços: Quartz, uns 70 pila, Tânia, uns 100 pila. Sinceramente, eu acho que o preço não deveria te acanhar e eu compraria até os dois. Eles são fones bem diferentes até. Qual dos dois eu ficaria? Eu acho que o Tânia. Por ter essa experiência sonora mais laid back, mais calma, eu consigo ouvir ele por mais horas e ele toca todos os gêneros bem, enquanto o Quartz toca todos os gêneros bem também, alguns gêneros muito bem, só que alguns ficam um pouquinho agressivos na região dos médio agudos. Bom, gente, eu fico feliz da Tanshijin trazer um fone tão bom e barato, da Moondrop trazer um fone tão bom e barato, e eu poder estar comparando esses dois fones e ter dificuldade de escolher. Esse tipo de concorrência é muito bom. E o EDX estava isolado ali como fone barato bom, só que ele tinha muitos defeitos, na minha opinião. Os graves são um pouco exagerados, os médio agudos ainda são um pouco gritões, e esses fones são bem mais polidos. E novamente, eu fico feliz do mercado estar tomando esse rumo. Espero que vocês tenham gostado do review. Link aí embaixo, se vocês comprarem pelo link ajuda o canal, me ajuda a criar esse tipo de conteúdo para vocês. Se vocês gostaram da review, deixa o like, compartilha, se inscreve, envia para os amigos e eu vejo vocês na próxima review.